Aí vai linkar com um vídeo que a gente tem no canal, é interessante todo mundo assistir, mas já que eu já coloquei mesmo, então vamos botar na roda. O que aconteceu do quebra-quebra lá em Brasília, que o nosso lindo, maravilhoso Alexandre de Moraes quis enquadrar como terrorismo. Só que se a gente vai ler a letra literal da lei, não é um terrorismo, porque não tem um cunho de xenofobia, discriminação e lá, porque a Não. lei está muito mal E escrita. a própria lei de atos terroristas, ela deixa uma ressalva a respeito de atos praticados em manifestações políticas. Aquilo Sim. era claramente uma manifestação política. Não pode Sim, ser chamado de terrorismo. ultrapassou. Vai atingir algumas esferas ali criminais? Vai. Que nem eu coloquei no vídeo alguns possíveis crimes que podem ter ocorrido. Mas enquadrar em terrorismo muda completamente a sistemática da coisa, porque quem vai conduzir a investigação é outra pessoa. A consequência dessa investigação é outra consequência. Pode abarcar pessoas que estavam nos quartéis, nem em Brasília estavam. E se for terrorismo, vai abarcar a galera dos quartéis, vai abarcar a Exato. galera dos grupos de WhatsApp. Então, isso é algo que. Aí eu volto para o mesmo assunto de sempre. Que se a gente tivesse, se o cidadão brasileiro tivesse essa instrução na escola, ele saberia se o Alexandre de Moraes poderia ou não enquadrar isso no terrorismo. Aí é o judiciário interpretando o Ah, eu vou legislativo. além, eu vou além. Vai. Se o brasileiro tivesse isso na escola, o Alexandre de Moraes não seria ministro do STF. Ai, pã! Pode dar um close, que eu tô assando o nariz, não pode me mostrar. Não, não, imagina, que isso, quem... É, Viva, segundo viva o Xandão. Não, não, Xandão. não é uma crítica, assim, eu não faço crítica por crítica ao Alexandre de Moraes, é claro, nós criticamos decisões. Mas Eu eu acho que adoro tem isso. quadros muito melhores para compor o STF, enfim, nós sabemos que, infelizmente, como nós temos um sistema de indicação política para o STF, Uhum. o presidente é quem indica o ministro que vai compor o STF e o Senado faz uma sabatina ali que, enfim, temos algumas controvérsias a respeito dessa sabatina, porque ela nunca recusou ninguém, né? Então, É aquele por livre e espontânea pressão. então o Senado faz a sabatina e o ministro é empossado. É óbvio que esse sistema cria uma porta de entrada para pessoas que são politicamente envolvidas. Então, pô, só para a gente pegar, nós tivemos lá o primo do Collor, nós tivemos alguns ministros que eram advogado-geral da União, ministro que era advogado de partido. Isso com certeza desvirtua o que é uma Suprema Corte. Nós temos, assim, os problemas que nós conseguimos enxergar de forma clara todo o nosso sistema político, no nosso sistema judiciário, eles têm origem em problemas muito mais profundos, que é muito custoso para que nós possamos resolver esses problemas. Então, e tem outra questão também. O nosso Estado é constituído em cima de uma burocracia tão densa, um sistema de leis tão denso, igual eu estava comentando com você que é muito louvável a tua iniciativa de ensinar direito nas escolas. Eu acho Uhum. que isso deveria, sim. Esse teu projeto tinha que ir para o Brasil inteiro, tinha que se transformar uma Ai, coisa. amém. Então, vocês estão Não. ouvindo, né? Vamos fazer uma greve, não. Uma manifestação. Uma Vamos. greve. Uma manifestação para colocar direito nas. Mas é uma briga que eu tenho, inclusive, com o MEC e o OAB, mas eu já vou falar disso. Conclui seu Assim, pensamento. eu acho o seu projeto louvável, e ainda com o seu projeto, eu tenho certeza que, com tudo que você puder passar de direito para um aluno do ensino médio, ele ainda vai sair com dúvidas muito sensíveis e sem conhecer, de fato, quais são todas as possibilidades do nosso sistema jurídico. Porque nós temos uma legislação muito densa, tudo aquilo que é para manter o poder nas mãos das mesmas pessoas, ele é construído em cima de uma burocracia tão chata, tão difícil de entender, que antes de você começar a entender, você desiste de aprender. Então, nossa, cara, como é que eu vou entender por que que na Câmara os deputados da oposição têm ferramentas para obstruir a votação de um projeto com o qual eles não concordam? Porque na Câmara não é só assim, ó, o projeto copo d'água. Vou votar nesse projeto. Não, é sim ou não. Não é assim que funciona. Você tem ferramentas de obstrução, você tem questões de quórum que tem que ser observadas, e eu reconheço. Eu gosto muito disso.
Eu não sou uma pessoa normal. Nossa, eu nunca gostei de... Nossa, não, Você não é normal mesmo. eu tenho um hobby, eu assisto debate político antigo, debate presidencial dos anos 80. Senhora! Não, o Alan que veio aqui, que também é nosso amigo Nosso de pandão. infância, o nosso pandão, meu, é sentar com ele. Com ele e com você eu gosto de conversar. Mas falar que é meu hobby ficar falando de política não é. Não, o pandão é o meu, é a minha antítese aqui. A gente sempre se pega no Instagram, eu posto alguma coisa, ele vem e comenta, e a gente fica debatendo política porque nós temos orientações, e olha que coisa linda, né? Nós temos orientações políticas bem distintas e nós conseguimos conversar de política e sentar na mesa junto. Não tivemos essa oportunidade, infelizmente, eu não vejo a hora de marcar, mas sentar na mesa para tomar uma junto. Vamos marcar um podcast com os dois? Vambora. Vai fazer o debate PP aqui. Vai ser um com viés mais de direita, outro com viés mais de esquerda. Gente, viés que a gente tá falando é com total tolerância. Isso daí é fazer contrapontos, pontos e contrapontos de cada vertente. Mas é ali. que a situação descambou para essa polarização idiota, mas a coisa é. Esse deveria ser o normal. A gente conseguir conviver. Sabe por quê? Porque o pessoal que fica aí falando, do Bolsonaro isso, ou Lula aquilo. O Bolsonaro, durante todo o governo dele, recebeu o PT lá no Palácio do Planalto para despachar, para tratar assuntos do Estado. Assim como o Lula vai receber os políticos aí que eram do partido do Bolsonaro. A política é feita de conversa. Olha, se eu quero esse copo d'água meio cheio, eu preciso negociar com a Tabata. Uma mão lava a outra. Isso. E isso não necessariamente leva a gente para aquilo que a gente vê de negociações aí pouco republicanas, corrupção. Não. A política se faz na conversa. Desde aquela concepção antiga, clássica de política lá do Senado ateniense, daquele monte de homem de pijaminha conversando lá. Eles não concordavam, brigavam, discutiam, mas para chegar em uma solução comum. Isso é democracia. Sim. Então, esse deveria ser o normal. Todo mundo deveria ser como eu e o pandão, assim. É claro, de novo, nós não somos normais porque nós nos interessamos por essas pautas que são bem chatas, mas elas são construídas... São necessárias. Elas são construídas dessa forma mesmo, maçante, porque as pessoas... para que as pessoas cada vez mais se afastem. Você sabe que você puxou meu saco, agora eu vou puxar o seu, né? A sociedade precisa desse tipo de pessoa. Porque a massa é o tipo que eu sou, assim, que olha essas coisas acontecendo. Não precisa ir muito longe, no condomínio do meu prédio. Você vê ali quadrilhas dentro do condomínio. É um condomínio grande, é um clube condomínio. E tem grupos ali que não saem do corpo diretivo. E tem coisas ali que a gente já vê. Eu não posso cometer uma calúnia aqui, não tem nada comprovado, vou ser advertida, vou ser expulsa do prédio. Mas são coisas que a gente vê que tá errado, incomoda, mas eu sou do tipo de pessoa que economiza dor de cabeça, fala, deixa quieto, eu vou viver meu mundinho. Você já é o tipo de pessoa que não aceita essa situação. O meu marido também é assim. Briga por tudo lá dentro. A gente precisa de pessoas assim. Eu não brigo no condomínio. Quem briga no condomínio é a Babi. É a Babi? E olha só, o meu condomínio só tem 8 apartamentos. E mesmo assim tem 8 apartamentos e tem um monte de parente morando lá. Então mesmo assim tem briga. Mas é isso, Tabata. Olha, eu ia falar Tabs. É Tabs mesmo. Não, eu sei que é Tabs, pelo amor de Deus, né? Tábuas. Tábuas. Tábuas não, porra. Mas o que a gente precisa reconhecer é que a nossa classe política não desceu de disco voador aqui no Brasil. Não vieram de caravela. Alguns vieram, né? Alguns estão lá desde o tempo das caravelas, mas eles são um reflexo do que é a nossa sociedade. Então, se lá no teu condomínio tem uma parcela de coisa errada, no meu condomínio tem uma parcela de coisa errada, em todo lugar tem a gente precisa saber que a gente precisa se corrigir enquanto sociedade para que nós possamos construir uma sociedade melhor, uma classe política melhor. E aí, eu puxei seu saco, você puxou meu saco, eu vou repuxar o seu saco. O seu trabalho de ensino jurídico nas escolas é um belo pontapé inicial para a gente promover essa mudança. Porque a educação, assim, observando até outros modelos, outros países que investiram fortemente na educação básica, a gente vê que hoje, depois de 30, 40, 50 anos, colhem excelentes resultados e uma verdadeira transformação na classe política. É uma cauda longa que a internet veio a calhar, porque eu tenho essa briga desde 2011, nunca tive incentivo. Bom, você sabe, desde que você me conhece por gente, eu falo dessa merda de ensino jurídico nas escolas. E nunca tive nem interesse da escola, porque a escola ela tem uma estrutura de escola industrial,
que é mais do mesmo, é processo seletivo, processo seletivo, processo seletivo. E tem o viés já mais conteudista, né, que eles falam, que agora tem até algumas escolas que são totalmente conteudistas, elas são mais flexíveis, elas não são conservadoras. E quando foi para eu entrar com essa briga, a visão do MEC era inaplicabilidade. A visão da OAB era uma ameaça para nossa classe. Isso, para mim, é pensar pequeno. Pois é, eu já ouvi isso, sabia? Na OAB? Da OAB. Não E eu falei pro acredito. Luiz Bertan, eu recebi o presidente da OAB aqui, eu recebi ele com luva de boxe. Porque eu tinha um certo receio Eu sei. da OAB. Eu lembro que eu te chamei na época das eleições da OAB. Ah, então. Você lembra que eu te respondi? E sempre falou, não, OAB eu não vou. Eu já tive muitos sabores com a OAB, não vou. Mas posso te falar uma coisa? E não é puxando o saco da OAB, não. Eu sempre fui mais ou menos como você. A OAB era o carnezinho da minha gaveta lá que eu pagava para não ter problema. Sim, para poder exercer a profissão. Tanto que, olha, eu tô com um pouquinho de modéstia à parte, eu tô hoje num dos postos mais prestigiados da OAB. Com certeza. Como conselheiro seccional da OAB, a gente tem uma abrangência muito grande de atuação, enfim, nós decidimos lá no nosso conselho todos os temas da advocacia paulista. Inclusive, fazendo a propaganda, a redução de anuidade que teve esse ano, Amém. foi votado por nós lá quando votamos o orçamento da OAB no ano passado. Uhum. Então, só depois que eu entrei na OAB, eu vi tudo o que a OAB pode fazer. E tudo o que a OAB pode agregar, principalmente ao advogado. Porque, de fato, a OAB ela não tem que ser feita nem para mim, nem para você, e graças a Deus, mas ela tem que ser feita para uma parcela da advocacia que está extremamente precarizada. Não, e até além da advocacia. Eu recebi o Bertan aqui e ele acabou me trazendo um pouco para dentro da OAB. E realmente, hoje, eu não tenho mais a cisma que eu tinha há muito tempo atrás. Mesmo porque a OAB é como se fosse um órgão público, gente. São gestões, né? Sim. Então, a gestão que estava no ano que eu fui buscar auxílio é diferente da gestão atual. O Bertan, assim, que é o presidente da OAB de São Bernardo, ele sempre foi muito aberto. Tanto que ele me levou lá para dentro, ele mostrou todo o trabalho que eles fazem em prol do cidadão, não é só do advogado. A OAB, para mim, era um órgão para advogados. A OAB de São Bernardo, pelo menos, está abrindo um pouco mais esse leque, está recebendo o cidadão brasileiro ali, o cidadão são bernardense, do ABCDM, eu acompanhei, por exemplo, nessa tragédia que nós tivemos no Litoral Norte, agora durante o Carnaval, a OAB se mobilizou assim com uma rapidez, a nossa Caixa de Assistência dos Advogados arrecadou doações e assim, a advocacia é um baita de um exército. Nós somos aí, esse dado já foi passado até pra gente na OAB, eu não me lembro agora, mas se a OAB fosse uma cidade, nós seríamos uma das maiores cidades, assim, estaríamos ali no top 30, 300 e poucos mil advogados. Era tipo, a cada 20 pessoas, um é advogado, era uma estatística absurda. Não, aqui no estado de São Paulo, se você bater o seu carro numa árvore, a chance de cair um advogado deve ser de uns 60%.